Seja muito bem-vindo no canal Destilando Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, este é o seu novo refúgio literário. Inscreva-se agora clicando no link de inscrição, deixe seu like e ative o sino de notificações para embarcar em novas histórias, conhecer obras fascinantes e trocar ideias sobre literatura. Sua companhia será muito bem-vinda. Vamos dar início ao destilado de hoje. Baviera Tropical, Prêmio Jabuti 2024 Biografia e reportagem por Bettina Anton. O livro O Médico Nazista Mais Procurado do Mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego, narra a trajetória de Josef Mengele desde sua ascensão como cientista na Alemanha nazista até sua vida em fuga e a eventual descoberta de sua morte no Brasil. A obra começa com um prólogo que estabelece a ligação pessoal da autora com o caso Mengele, mencionando sua professora da infância, Tante Liselotte, que enterrou Mengele sob um nome falso no Brasil em 1979 e a ajudou a se esconder. A autora descreve sua decisão de investigar a vida de Mengele muitos anos depois, suas buscas por informações e o encontro com Liselotte, que se mostrou relutante em falar sobre o assunto devido a um medo relacionado às leis do Talmud sobre vingança. O prólogo também revela as ameaças que a autora sofreu durante sua investigação e seu objetivo de trazer à tona a história dos crimes de Mengele, suas vítimas e aqueles que o ajudaram a fugir, utilizando documentos e entrevistas. A primeira parte do livro, intitulada Um Cientista em Ascensão na Alemanha Nazista ou Como Mengele foi parar em Auschwitz, explora a formação acadêmica de Mengele sob a orientação de figuras importantes como Otmar von Verschuer, pioneiro no estudo com gêmeos. O livro detalha como a ideologia nazista e o conceito de raça influenciavam a pesquisa científica na Alemanha, e como a tese de doutorado de Mengele em antropologia se alinhava com essas ideias. A obra também contextualiza o antissemitismo crescente na Europa e na Alemanha, influenciado por obras como Mein Kampf de Hitler e teorias de eugenia. É abordada a perseguição a outros grupos considerados inferiores pelos nazistas, como os ciganos, com base em preconceitos históricos e pseudociência. A parte culmina com a chegada de Mengele a Auschwitz. A seção seguinte, Mengele em Auschwitz ou o Tio Bonzinho, descreve o papel de Mengele no campo de concentração, onde realizava seleções de prisioneiros e experimentos com seres humanos, especialmente gêmeos. O livro menciona o nascimento de seu filho Rolf em 1944, concebido durante uma visita de sua esposa Irene a Auschwitz. Apesar de sua crueldade, Mengele era conhecido por alguns prisioneiros como o Tio Bonzinho. A narrativa aborda a rotina do campo, a chegada de transportes de judeus e outros prisioneiros, e a atmosfera de terror e morte. Um ano em Auschwitz ou o massacre dentro do massacre detalha ainda mais as atrocidades cometidas em Auschwitz durante o ano de 1944. O livro explora a perspectiva de prisioneiros que testemunharam ou foram vítimas dos experimentos de Mengele. É mencionado o trabalho de outros médicos em Auschwitz e as condições desumanas enfrentadas pelos prisioneiros. A liquidação do campo cigano ou a promoção de Mengele narra a desativação do setor destinado aos ciganos em Auschwitz e como, paradoxalmente, Mengele foi promovido por seu trabalho no campo. A liberação de Auschwitz ou o começo da vida em fuga descreve os últimos dias do campo, a evacuação forçada de prisioneiros e a chegada do Exército Vermelho em janeiro de 1945. Com o fim da guerra, Mengele inicia sua fuga. A parte intitulada Justiça só para uns ou Fuga da Europa trata do período pós-guerra e dos esforços para levar os criminosos nazistas à justiça, como os julgamentos de Nuremberg. O livro menciona a criação de órgãos como o Escritório Central para a Investigação dos Crimes Nazistas e os primeiros indícios da busca por Mengele. É também abordada a Operação Eichan, a captura de Adolf Eichmann pelo Mossad na Argentina e seu julgamento em Israel. Mengele, enquanto isso, consegue escapar da Europa com a ajuda de passaportes falsos da Cruz Vermelha. Nazistas em Buenos Aires ou A Nova Vida de Mengele narra a chegada de Mengele à Argentina e seus primeiros anos na América do Sul, onde contou com o apoio de redes de ex-nazistas. Como Mengele foi parar no Brasil ou a lealdade dos amigos nazistas detalha a mudança de Mengele para o Brasil em 1960, auxiliado por amigos nazistas, incluindo a família Bossert e Wolfgang Gerhard. As sessões seguintes, Sem Descanso em Serra Negra ou Paranoia Constante, Amizade com os Bossert ou o Círculo Íntimo de Mengele e Sozinho em Eldorado ou Fim da Vida na Periferia, descrevem os diferentes períodos da vida de Mengele escondido no Brasil, suas mudanças de endereço, Serra Negra, Caieiras, Eldorado, seus relacionamentos com as famílias que o abrigaram, Stamer e Bossert. Sua rotina,
seus escritos e sua crescente paranoia de ser descoberto. O livro revela detalhes de sua correspondência com amigos e familiares na Alemanha. A maior caçada a um nazista desde a Segunda Guerra ou a descoberta da morte de Mengele narra a intensificação da busca por Mengele a partir de 1985, impulsionada pela pressão internacional e pelo surgimento de testemunhos de suas vítimas. A obra descreve como as autoridades brasileiras, americanas e alemãs se uniram na investigação. A exumação do corpo de Mengele ou a dúvida mundial. Será ele mesmo? Detalha a descoberta do túmulo de Wolfgang Gerhard em Embu e a exumação dos restos mortais, gerando dúvidas iniciais sobre a identidade do corpo. O livro culmina com colocando um ponto final ou um acordo improvável, que descreve o processo de identificação do esqueleto através de exames odontológicos, análise de caligrafia e comparação com registros da época, confirmando que os restos mortais eram de Joseph Mengele. O epílogo também retorna à figura de Tante Liselotte e à reflexão da autora sobre o legado de Mengele e o impacto de sua história. As mensagens centrais da obra parecem ser a importância da memória histórica e da busca por justiça para as vítimas de crimes contra a humanidade, a complexidade do mal e a chocante banalidade com que atrocidades foram cometidas, e a longa sombra do nazismo, que permitiu que um criminoso como Mengele vivesse escondido por décadas. O livro também destaca a rede de apoio que permitiu a fuga de nazistas e a dificuldade de responsabilizá-los. A obra se baseia em extensa pesquisa documental e entrevistas, buscando apresentar uma narrativa factual e abrangente sobre a vida e a morte de um dos criminosos de guerra mais procurados do mundo. Apesar do tema delicado, espero que a leitura seja envolvente para você. Boa leitura!